Quem custeou a viagem? Fico me perguntando quem pagou a viagem. O que a gente vê é um Trump sentado e um Flávio em pé. Trump não faz o gesto de ter uma foto de igual para igual, os dois em pés. Porque o que o Flávio Bolsonaro foi buscar lá é uma espécie de aval, de estatura. Ele quer dizer que ele mesmo alvejado tem ali a proximidade com o presidente Donald Trump. Eu gostaria que todo presidente brasileiro pudesse falar inglês e não repudiar essa língua, porque é um sonho fazer com que inglês, espanhol e outras línguas sejam de fato universalizadas, sejam ensinadas para todos, além do português, nas escolas públicas brasileiras, porque um povo inteligente é o que eu quero. Ao contrário de Lula, que insiste em transformar a educação pública brasileira num grande atraso, alguém que se orgulha de dizer que quanto mais ignorante for o povo brasileiro, melhor para ele, porque quanto mais inteligente é o povo, menos votam em Lula. Então eu sou o oposto e foi um pouquinho essa tônica que eu tentei passar para o presidente Trump hoje, em especial com relação a outras pautas, como o presidente do Brasil atual, ele beijar países que são ditaduras, que são comandados por Hezbollah, por Hamas, diferente de mim, que vou abraçar países que são democracias, que são desenvolvimentistas e que podem fazer grandes acordos, né, com o nosso país. E, por fim, antes de fazer a leitura aqui dessa nota, também fazer uma outra diferenciação, né, que o quanto o Lula vai de joelhos, rastejando para implorar ao presidente americano Trump que não declare organizações criminosas como CV e PCC como terroristas, eu faço o contrário. Eu fui exatamente fazer esse pedido expresso a ele para que ele declare CV e PCC como organizações terroristas, sim, que é o que eles são. Nós temos aí um em cada 4 brasileiros morando em áreas que são dominadas por facções criminosas, que impõem as suas próprias regras, facções que são espécies de governo paralelo em muitas áreas do Brasil, e nós vamos libertar essas pessoas. Esse é o desafio, fazendo sim acordos com diversos países, não apenas com os Estados Unidos, mas como aqui na América Latina, com Israel, Europa, qualquer país que queira de fato combater o crime organizado, como nós vamos fazer a partir de janeiro de 27 com muita seriedade. Então eu passo a fazer a leitura aqui da nota. Hoje tive a honra de ser recebido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Salão Oval da Casa Branca. Cheguei às 15 horas e deixei o local às 16h40. Quero registrar, antes de qualquer coisa, que essa reunião não foi intermediada por nenhum empresário duvidoso. Foi um convite direto do presidente dos Estados Unidos, feito ao seu nível, entre líderes políticos. Agradeço ao presidente Trump, não só pela cordialidade com que me recebeu, mas por ter dedicado o tempo da sua agenda para esse encontro. O presidente está hoje no meio da negociação de um acordo histórico de paz com o Irã. Obrigada, Felipe. Bom, Ana, eu pedi aqui para a nossa valorosa equipe para entender, junto ao Senado Federal e a assessoria do próprio senador Flávio Bolsonaro, quem custeou a viagem. E aí a pergunta foi: trata-se de uma viagem oficial feita pela nossa equipe e se os custos foram pagos pelo Senado? E a resposta foi: não foi pago pelo Senado. Fico me perguntando quem pagou a viagem, porque se a imagem que eu acompanhei mais cedo, tanto de Paulo Figueiredo entrando no hotel para encontrar com o Flávio Bolsonaro, quanto de Eduardo Bolsonaro entrando no elevador do hotel para encontrar um Flávio, me parece ser um hotel bastante caro e bastante luxuoso, Ana. Então, fica aí a pergunta sobre quem custeou isso. Por que eu faço essa pergunta se a assessoria está dizendo que não foi paga com dinheiro público? Porque houve um repasse de Daniel, por meio de Daniel Vorcaro, de 61 milhões de reais para bancar o filme Dark Horse. Há muitas dúvidas sobre como foi o fluxo desse dinheiro e qual era a finalidade desse dinheiro de fato. Então, quando o senador, que é um funcionário público, vai para uma viagem dessa e a sua assessoria diz que não tem dinheiro público envolvido, partindo deste princípio, a segunda pergunta que o jornalista faz é: quanto custou a viagem, para saber se combinam o que o senador eventualmente pode ou não pagar e quem
custeou essa viagem. Me pergunto se ele vai conseguir esse feito de fugir. Mas ouvindo você, Ana Flor, e raciocinando um pouco aqui a partir do que você falava, eu acho que tem 3 potenciais objetivos dessa visita de Flávio Bolsonaro a Trump. Uma é essa, tentar ofuscar o caso Master. Tem uma segunda também, que é mostrar poder. Que poder seria esse? Bom, o poder de um pré-candidato à presidência da República ser recebido pelo homem mais poderoso, presidente mais poderoso do mundo, que é Donald Trump. Afinal de contas, o seu rival, como a gente já disse com Felipe Matoso, foi recebido por Trump na Casa Branca e ficou com ele durante 3 horas e saiu do encontro acenando positivamente para essa reunião. Então, Jair Bolsonaro, que era tão admirador de Trump, e o bolsonarismo tão admirador de Trump, não ter essa foto, esse momento, era ruim. Então, a segunda hipótese é uma tentativa de demonstrar poder. Mas tem uma vírgula aí que pode no futuro, revelar uma outra coisa. Se essa demonstração de poder é uma coisa de maquiagem, ou seja, que não é poder de fato, ou se é algo de fundo. Sim, se estabelecer uma relação e, eventualmente, o próprio Flávio ou o entorno dele pedir a interferência de Trump nas eleições brasileiras. A gente não pode perder isso de vista. Claro que essa possibilidade prevê a gente considerar que Flávio Bolsonaro, junto à Casa Branca, é muito poderoso, o que não está claro ainda, até porque na foto está o Trump sentado e o Flávio Bolsonaro em pé. Depois tem uma outra foto com não só o Flávio Bolsonaro, mas os outros 2 que estiveram com ele, inclusive Eduardo Bolsonaro. Concordo com você em relação à foto. A foto diz muita coisa. O que a gente vê é um Trump sentado e um Flávio em pé. Depois o Trump sentado, o Flávio, aí o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro. Então, o Trump não faz o gesto de ter uma foto de igual para igual, os 2 em pés, se cumprimentando. Não existe essa foto, não existe esse registro até aqui. A conferir se isso vai ser divulgado mais adiante. Mas esse registro, que seria um registro normal, não tem, ou seja, uma posição extremamente de superioridade do Trump, que está fazendo ali uma espécie de favor para o Flávio Bolsonaro, e está recebendo na Casa Branca. Enfim, ele está dando outra versão, que é algo importantíssimo, que nunca recebeu um presidente ou um pré-candidato, o Trump nunca recebeu. Enfim, tem uma importância essa reunião. Aí se trata de temas, ele disse que tratou o pedido para classificar tanto o Comando Vermelho como o PCC como organizações terroristas, que é um tema que desagrada o governo Lula, porque acha que isso pode acabar criando espaço para uma espécie de intervenção. Então, a preferência do governo Lula é fazer cooperação na área de crime organizado, de combate a crime organizado. Agora, independentemente se a foto era ideal, se não era, se a foto não era a mais desejada pelo Flávio Bolsonaro, é uma foto que faz, pelo menos durante 2 dias, ele sair mais ou menos dessa agenda do Vorcaro. Vamos começar pelo mais quente, porque tem supostamente um encontro na Casa Branca hoje com, supostamente, Donald Trump. Mais cedo, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro disse para a correspondente Raquel Krahenbu que o encontro entre Flávio e Donald Trump aconteceria hoje à tarde. Você contou no seu blog também, no Globo, que essa é uma estratégia, né, para diminuir o desgaste. A gente tratou desse assunto também, eu e o Otávio. Quero te ouvir. Em tese, estava marcado até com horário e minuto, 5h20 da tarde. Exatamente, inclusive com previsão para a entrevista coletiva
para a imprensa brasileira, que é tudo que eles querem, né? Assim, a entrevista coletiva praticamente não tem razão de ser essa visita, porque o que o Flávio Bolsonaro foi buscar lá é uma espécie de aval, de estatura. Ele quer dizer que ele mesmo alvejado tem ali a proximidade com o presidente Donald Trump, que o presidente Donald Trump vai dizer que é próximo da família Bolsonaro e que vida que segue, tentar virar a página e trocar a pauta que se relaciona a ele, né? Até hoje, tudo que a gente fala sobre ele é sobre o pedido de dinheiro para o filme do pai dele, que a gente não sabe para onde foi o dinheiro exatamente. Ele quer trocar a pauta e passar a falar como se ele fosse um líder mundial com estatura para falar, ser recebido intimamente pelo presidente dos Estados Unidos. Essa é a ideia é mudar a página. Vamos ver como é que esse encontro vai se desenrolar, Júlia, porque eu sei que nos bastidores, por exemplo, a matéria do Financial Times que saiu ontem, descrevendo todo o imbróglio em relação ao Flávio Bolsonaro, foi lida na Casa Branca, foi lida pelos republicanos, e tem muita gente achando, inclusive nos Estados Unidos, que o Trump não ganha nada se associando a aos dois, Flávio e Eduardo Bolsonaro, que, segundo o que eu entendi, são quem, de fato, vai estar com o Trump. Por outro lado, tem gente ali no Departamento de Estado, especialmente o Darren Beattie, que é um subsecretário do Marco Rubio, que acha que pode funcionar para o Trump tentar tirar mais coisas do Lula nessa negociação bilateral que está rolando aí com relação a terras raras e outras coisas. Tem um grande jogo acontecendo e eles estão querendo se enfiar no jogo. Aquela coisa do cara que pegou o bonde andando e quer sentar na janelinha. Eu acho que é meio isso. Se ele, de fato, for recebido como aparentemente será, de qualquer forma, vai ser um fato positivo para a campanha. Se vai ter um efeito perene, eu duvido muito. Acho que esse tipo de coisa serve para dar um alívio, mas ele tem muita coisa esperando por ele para que ele esclareça quando ele chegar no Brasil. Então, ele vai dar uma coletiva, não sabemos se vai ter foto, porque é para o Trump receber ele entre um compromisso e outro, não sabemos se vão autorizar a divulgação de foto dos três juntos, pode ser que sim, pode ser que não, isso também é uma coisa que nós estamos aguardando. E aí, a depender do que eles conseguirem falar, aí a gente vai ver se ele vai conseguir dar uma respirada. Eu acho que essas coisas têm um efeito muito efêmero, não sei se isso daí faz tanta diferença assim para a campanha, mas ele está na dele de tentar, né? Eu acho que aí, como você bem colocou, é um jogo, né? Ele está na dele de tentar. O Trump até pode ganhar alguma coisa em receber, porque de fato fala para o Lula com quem ele está negociando, né? O fim das tarifas por setores e etc. Aquela discussão toda que a gente já trouxe aqui, ó. Tenho interlocução com o outro lado também, não tá. Fica esperto, é do jogo também. Agora, tem que ver se esse encontro vai acontecer mesmo. É claro, o senador e o entorno dele, né, o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, estão dizendo que vai, mas a gente ainda não sabe com quem na Casa Branca. Eu acho que eles estão esperando exatamente conseguir uma brecha, está me parecendo isso, uma brecha na agenda do presidente. Devem ter falado vindo do médico, olha isso, ele foi ao médico, está voltando de exames médicos e tem uma série de reuniões depois. Entre o exame médico e as reuniões que ele tem depois, ele encaixaria. Tá com cara, a gente aqui, eu já cobri muitos anos Palácio do Planalto, é meio assim, vem que a gente tenta encaixar.